Hoje, em Rompendo o Silêncio. Um desengano ou uma decepção amorosa pode ser difícil de superar. A sensação de estar com o coração partido é um estado causado por uma perda emocional devastadora. Mas como superar uma história de amor? Já vamos começar! Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Rompendo o Silêncio. O tema de hoje vamos falar sobre desenganos amorosos, né? De repente, você passou, está passando, né? E se não passou, infelizmente, todos nós estamos suscetíveis a passar, né? Por um desengano amoroso. Mas como você vai lidar com isso? Como você está lidando com essa situação? E hoje nós vamos ter aqui especialistas que vão explicar as consequências dos desenganos amorosos, que não é apenas, não vai passar. Não, tem consequências e que devem ser olhadas com atenção e, se possível, tratadas. Então hoje nós vamos conversar com esses especialistas, vamos pegar dicas de como passar por essa situação difícil. Vamos à nossa primeira matéria, né, Cíntia? Sim, vamos lá, vamos assistir e já voltamos. Os relacionamentos podem ser maravilhosos, mas às vezes acontece que, devido a problemas de comunicação, convivência, infidelidade ou problemas sexuais, pode ocorrer um desengano ou uma decepção amorosa. Geralmente, as pessoas que passaram por um desengano amoroso podem experimentar sentimentos de profunda tristeza, raiva, culpa e até mesmo perder a confiança em si mesmas para começar uma nova vida sem ter essa pessoa como parceiro. Mas como superar uma decepção amorosa? Ter um grupo de apoio sólido, seja família ou amigos, é a chave para superar a decepção. Apoiar-se com ajuda profissional ou espiritual também pode ser uma ferramenta fundamental para curar essa ferida sentimental. Essas e muitas outras técnicas estão ao nosso alcance para superar uma decepção amorosa e, assim, seguir em frente com um grande aprendizado. Para dar início a esse tema tão importante, nós temos conosco a Michele Souza Rodrigues, que é psicóloga especialista em autoestima e confiança e vai estar conversando com a gente através do Zoom. Seja bem-vinda, Michele. Olá, boa tarde, muito bom estar por aqui. Obrigada pelo convite. Olá, Michele. Já tenho a primeira pergunta para você, para nos ajudar a desenvolver esse tema. O que é desenganos amorosos e o que pode causar? Legal, bom a gente começar do início, né? Entendendo que a gente, como um ser que criamos expectativa frente às coisas, que imaginamos, que projetamos, que idealizamos, mas que nem sempre essas coisas que a gente, né, tem como expectativa e projeta acontece da maneira como a gente espera. E aí, exatamente quando essas coisas, né, fogem ali daquilo que a gente espera e não é correspondido de acordo com as nossas expectativas, a gente se frustra, a gente se desengana, a gente se desilude. E é aí exatamente que acontece o desengano na nossa vida. E que vem, né, nas nossas relações como forma, por exemplo, de mentiras que as outras pessoas contam, de traições, de desacordos, de desencontros, de promessas não cumpridas muitas vezes ali nas nossas relações. E, Michele, você vai concluir? Sim, eu falar que o que causa, né, então, aí algumas coisas que podem contribuir para que esses desenganos aconteçam na nossa vida, é que a gente tem a tendência de hierarquizar, né, as decepções e os desenganos. E eu entendo que quanto maior a importância, né, que a gente dá para determinadas relações e pessoas na nossa vida, maior então vai ser o nível de desengano, de decepção. E as nossas expectativas também, né, frente às relações e às situações, também podem causar desengano se essas expectativas estiverem em desequilíbrio. Se a gente espera muito mais, talvez, do que uma relação pode nos ofertar, enfim. Então, tanto a questão da importância quanto da expectativa também pode acarretar ali no desengano amoroso. E o nosso jeito de funcionar também, né, de alguma forma, dependendo do nosso padrão de funcionamento, do nosso estado emocional, a gente também pode ler algumas situações de forma equivocadas. E isso também pode, né, ocasionar
um desengano amoroso. Se eu sou uma pessoa que quero muito que uma relação dê certo, se sou uma pessoa que quero muito e espero muito de uma determinada relação, eu posso então ter uma expectativa muito mais alta do que de fato aquela pessoa pode me ofertar. E aí essa ansiedade por querer tanto que aquilo dê certo acaba com que a nossa visão fique um tanto distorcida e a gente não consiga, né, visualizar da forma correta uma situação. E aí o desengano é certeiro nesse caso. E, Michele, o desengano amoroso, ele acontece somente quando a pessoa está numa relação ou antes mesmo dessa relação começar, na época da conquista, né, que estão se conhecendo, já pode ocorrer esse desengano amoroso? Com certeza, com certeza. Eu penso que agora, né, como a gente tem acesso até em demasia, né, às tantas tecnologias, a tantos apps, a tantas formas de se relacionar, e a gente entende que a nossa maneira de se relacionar hoje, comparado com alguns anos atrás, a gente não precisa nem ir muito longe ali, né, se modificou muito, né? Então, se há um tempo atrás a gente se comunicava através de cartas, de um telefonema, através de um chat, de um bate-papo, hoje, né, com o aumento ainda mais das possibilidades das nossas interações, pelos apps, pelo próprio, né, WhatsApp ali, é como se a gente vivenciasse muito mais os desenganos, antes mesmo, às vezes, de uma relação, de fato, se tornar uma relação. E eu penso que a gente tem confundido muito, né, o que é uma conversa apenas, o que é um envolvimento apenas, ou que de fato passou a se tornar uma conexão e de fato ser um relacionamento. E essa confusão também, né, do que é uma conversa, um envolvimento, ou do que é uma relação, também tem feito as pessoas atribuírem no potinho de desengano, né, de desilusão, de decepção, muitas coisas que talvez nem realmente deveriam, né, ser atribuídos dentro desse pote, se de fato a pessoa conseguisse ter o discernimento do que é que está acontecendo ali, né, entre ela e aquela pessoa. Então, é como se nos apps ali, né, de relacionamento, a gente tivesse uma pré-aprovação, né, ou seja, porque alguns apps você só conversa com a pessoa se a pessoa te curte e você também curte, então já começa aí, né, como se, assim, bom, se a pessoa me chamou para conversar, se a gente está conversando aqui é porque ela gostou de alguma coisa, seja do perfil que você colocou como descrito, seja de uma foto que está, né, ali aparente, e aí é como se você já fosse para aquela conversa, como se você tivesse já no super envolvimento ali, se tivesse uma conexão, né? E aí tem pessoas que atribuem, né, os silêncios daquela conversa, as não respostas, já como uma desilusão. Então é como se acontecesse um sofrimento desproporcional, uma desequalização, né, do sofrimento versus o tipo de vinculação que aquela pessoa tem naquela relação. Então, eu entendo que hoje as pessoas têm lidado muito mais com desenganos amorosos, antes mesmo de uma relação se tornar uma relação, do que dentro de uma própria relação em si. E você está falando de sofrimento, né? Quais são as emoções que estão envolvidas nos desenganos amorosos, né? A frustração talvez seja uma delas, mas você pode nos explicar melhor. Sem dúvida, a frustração, ela está bem presente, né? Junto com ela, a raiva, a tristeza, eu penso que essas três ali, elas estão, assim, permeando boa parte desse modo desengano ativado. E nessas experimentações dessas emoções, a gente vai vivendo também uma espécie como se fosse de um luto emocional, né? Então, a gente vai passando por um processo de negação daquele desengano ter acontecido, da raiva, aquela tentativa, às vezes, de negociar, né? Puxa, mas se eu tivesse feito diferente, será que deveria ou não? Será que teria ou não acontecido? Um processo de tristeza, até realmente que aquela tristeza, melancolia, todo esse processo se torne numa aceitação mesmo de que, ó, ok, aconteceu, né? Não, talvez eu não teria como ter evitado, né, essa desilusão de acontecer. E eu penso que algumas pessoas acabam sentindo um que a mais do que simplesmente a frustração, a raiva e a tristeza, experimentando muitas vezes sensação de rejeição, de abandono, de desamparo, aquela dor na alma mesmo que às vezes se torna até física, porque muitos de nós temos a tendência de, nesses momentos, a gente se lembrar de desenganos passados, e aí como se aqueles desenganos se somassem ali, né,
E tem pessoas, inclusive, que têm até a síndrome do coração partido, que chega a ser uma cardiopatia mesmo. E aí, claro que no sentido mais intenso, né, de um desengano amoroso, quase que no sentido até um tanto desproporcional. Mas aí depende, a gente volta, né, à questão anterior, depende muito da expectativa também que se tinha sobre aquela relação. E de que forma os desenganos amorosos podem afetar a autoestima de uma pessoa? Eu penso que, de uma forma muito natural, né, a gente passar por um desengano, é muito natural que a gente tenha a nossa autoestima um tanto minada. E aí eu acho que, numa certa medida, acaba sendo um processo natural de acontecer, né? Mas, se a gente já não tem a nossa autoestima fortalecida, e dependendo da proporção, né, desse desengano, dessa decepção, a gente pode colocar em xeque o nosso valor, a nossa relevância, a nossa confiança na gente mesmo, e dependendo da proporção, até fazer com que a gente, por conta das comparações, a gente deixe de acreditar, né, no nosso próprio valor e passar a desacreditar de nós mesmos. Mas acho que eu penso que nesse sentido tudo vai depender de como já estava, né, a nossa autoestima diante da vida, e não só daquela situação. Mas, né, se a nossa autoestima aqui ela sofrer ali algumas oscilações, ela é super passível de ser desenvolvida, de ser fortalecida. A nossa autoestima não é uma coisa, de uma linha ali, né, reta, enfim, ela tem as oscilações, então a gente consegue dar a volta por cima, digamos assim, com estratégias. Legal, então é possível ajudar, né, aquelas mulheres ou homens até talvez que passou por esse desengano e está aí com a autoestima baixa, procurar uma ajuda, né, um profissional, para que isso venha a ser restaurado, né? Sem dúvida, sem dúvida. A autoestima é aprendida, né? Eu penso e acredito muito nisso. Então, é super possível da gente fortalecê-la com estratégias, inclusive na práticas mesmo, né? Porque a gente não nasceu com autoestima, a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo. Então, se a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo e ela, né, por algum motivo ali, ela tá baixa, a gente consegue, então, ir restabelecendo e reaprender uma nova maneira da gente se enxergar, se gostar. E, Michele, falando sobre buscar ajuda profissional, esses desenganos amorosos ao longo do tempo podem causar problemas à saúde mental dessa pessoa? E se sim, quais são esses problemas que podem ocasionar? Sim, né? Não só problemas emocionais, mas inclusive, dependendo da proporção, até em consequências físicas mesmo ali, né? Para o nosso organismo como um todo. Eu penso que a gente é um ser biopsico-sócio-espiritual, é tudo isso junto e misturado, né? E aí, existem alguns sintomas, então, que vão ser normais, né? Como a frustração, a tristeza e a raiva, que vai aparecer de uma maneira ali natural, normal, e que é momentânea. Então, a gente vai entendendo que tem aquelas fases ali, né? Do luto emocional que a gente vai passando, mas dependendo do tempo que a gente experimenta, né, esses sentimentos, ou que a gente trava, né, em algumas ali daquelas fases do luto emocional, a gente vai tendo umas sequelas que a gente vai observando um tempo mais prolongado. Então, se a gente não consegue, né, lidar com esse luto de uma forma mais saudável, encontrando recursos, a gente acaba ficando preso nesse luto, não aceitando, né, o que aconteceu e que talvez a gente não tenha mais intervenção. E tem pessoas que acabam ficando anos e anos paralisadas, né, em algumas dessas fases do luto e não conseguem seguir em frente. Então, as consequências para isso vão ser realmente o impedimento de você ter relações saudáveis, de você recomeçar a sua vida, né? O corpo ele vai reagindo também à dor, muitas vezes de uma forma muito estressante, e isso tem as consequências também que são físicas, porque o mecanismo de quando a gente está na frustração, nesse sofrimento por conta da decepção, tem estudos que apontam que é a mesma forma que o corpo reage à dor dentro do estresse. E aí é liberado hormônios, inclusive, muito parecidos, como o cortisol, né? E a gente sabe que o excesso de cortisol, ele sobrecarrega o organismo de várias formas ali que vão ser prejudiciais para o coração, né? Para os rins, o pâncreas, para o fígado. Então, a gente vai vendo nuances disso e afetando principalmente o coração. O excesso de angústia, né, que a gente experimenta também aí, a mágoa, o ressentimento que vai como se fosse encrostando, né, enraizando dentro do nosso coração, da nossa mente. Inclusive, se isso for, né, perpetuando há muito tempo,
E a raiva, por exemplo, também pode causar comprometimento para os nossos órgãos, coração como principal ali, né, o órgão vital, que vai sentir essa sobrecarga. Então, infarto podem acontecer se isso for sendo prolongado durante muitos anos. A gente tem estudos, inclusive, né, da psicossomática para alguns tipos de câncer também serem desenvolvidos por essas mágoas, esses ressentimentos se arrastando por muito tempo. E a depressão aqui como principal sequela, né, emocional, por conta de o cérebro alimentar muito uma circuitaria, que é a circuitaria do desapontamento. Então, quanto mais desapontada a pessoa estiver dentro dessa dinâmica, né, dos desenganos, maior a probabilidade e o índice de depressão nesses casos. Então, a gente vê que os efeitos, né, disso a longo prazo são bem complicados e devastadores se não for tratado, né, da maneira correta. Michele, a gente gostaria de agradecer a sua participação, foi muito importante porque todos nós sabemos que desenganos amorosos é uma coisa que todos vão passar em alguma época da vida ou já passaram, mas para pôr atenção nas consequências disso, né, nas sequelas desses desenganos amorosos é importante. Então a gente queria te agradecer por dar essa introdução tão completa para nós no dia de hoje. Obrigada. Legal, imagina, eu que agradeço pelo convite, muito feliz em participar. Um abraço e sucesso para você. E vamos agora assistir uma matéria e já voltamos. Casar não é o fim de uma estrada, mas mais uma etapa na história do casal. Como conseguir que seu casamento não apenas dure muito, mas também seja feliz? Essas são algumas chaves para alcançá-lo. Perdoe. Não deixe que aborrecimentos ou discussões tomem conta do seu espaço-tempo. Perdoar além do ego e das próprias percepções é dar amor verdadeiro e entender que somos todos humanos e, portanto, imperfeitos. Pense que no dia que errar, também vai querer ser perdoado. O senso de humor é o melhor remédio contra o mau humor. Aceite. Embora as pessoas mudem com o tempo e experiência, tais mudanças acontecem de forma positiva somente quando são motivadas pelo seu próprio desejo. Lembre-se de que a pessoa por quem você se apaixonou era muito parecida com a pessoa ao seu lado e que aquelas coisas que o incomodam em algum momento o fizeram adorá-la. Não exija que alguém mude, aceite-o e ame-o assim como é. Surpreenda! A rotina pode ser a principal causa da deterioração e eventual fim de um casamento. Um presente dado sem motivo, um bilhete com amor colocado na carteira, ou um convite para ver o último filme de seu diretor favorito, são todos pequenos detalhes que dizem claramente: eu te amo e me preocupo com você. Seja independente. Passar um tempo a dois é importante, mas o desaparecimento das individualidades é contraprodutivo. Deixe seu parceiro viver seu sonho e o apoie. A única forma de um casal ser feliz é se os dois indivíduos que o compõem o forem. Respeite. Seu parceiro está em sua vida para melhorá-la, não para fazê-la de sua própria vida ou se tornar sua propriedade. Se você espera respeito, também deve concedê-lo. Se ame. A frase "você não pode amar o outro até amar a si mesmo" é completamente verdadeira. Sua felicidade não pode depender de ninguém além de você mesmo. Trabalhe em equipe. Manter um casamento longo e feliz exige trabalho de ambos os lados, mas não precisa necessariamente ser algo complexo. E para continuar falando sobre desenganos amorosos, vamos contar com a ajuda de Karine Nogueira de Souza, que é psicóloga clínica. Seja bem-vinda, Karine. Boa tarde, obrigada pelo convite. Boa tarde, seja bem-vinda. Tudo bem? Já tenho uma pergunta aqui para você. Como os desenganos amorosos podem influenciar futuros relacionamentos? Certo, essa é uma pergunta muito importante, porque quando nós falamos sobre relacionamentos, nós levamos em consideração uma complexidade de emoções envolvidas, né? Na grande maioria das vezes, como a Michele nos disse, um desengano amoroso, ele abala a autoestima, o que pode desenvolver uma insegurança e, com isso, uma dificuldade grande de estabelecer novas relações afetivas.
E muitas vezes, nesse sentido, para se proteger, a gente cria um movimento de se isolar. E cria uma crença muito distorcida de que os próximos relacionamentos também terão esse mesmo fim, também terão um desengano. E com isso, cria-se um bloqueio para a aproximação de novas pessoas. Então, nesse sentido, se a pessoa ela não tiver uma boa relação consigo, não tiver adquirido ali um amor próprio, ela poderá, inclusive, repetir padrões de comportamento, se envolvendo com pessoas com o mesmo perfil. Eu digo nessa situação que a pessoa acaba não aprendendo com a sua história. É aquela pessoa que se envolve em relacionamentos sempre com o mesmo perfil e, consequentemente, relacionamentos que não são saudáveis para ela. E, com isso, os desenganos amorosos tendem a se repetir, porque a gente consegue manter aquele mesmo padrão e se aproxima de pessoas que têm aquele mesmo tipo de comportamento. Então, isso influencia diretamente na construção de novos relacionamentos e, principalmente, relacionamentos saudáveis. A gente vê muito isso, né? Aquelas mulheres homens também, que estão sempre se envolvendo com aquele tipo de pessoa que a fez sofrer no passado, e a gente olha e fala, meu Deus, mas por que vai se envolver de novo com esse mesmo tipo de pessoa? É como se fosse uma coisa que ela não... É uma coisa inconsciente, né? Isso. A gente ouve muito falar, mas eu tenho dedo podre. Fulano tem dedo podre. Na verdade, é uma repetição de comportamento. O seu dedo não tem nada a ver com isso, né? Mas a forma como você está lidando com as relações é observar os sinais de alerta, né? Se eu já aprendi em relações passadas que esse tipo de comportamento vindo da outra pessoa me faz mal, eu preciso me proteger, mas me afastando dessas pessoas, entendendo que essa pessoa não vai mudar o comportamento dela por mim. Então, eu preciso mudar o meu comportamento e não me envolver nesse tipo de relação novamente. De procurar um relacionamento novo, aquelas pessoas que já tiveram alguns desenganos, ela tem que primeiro cuidar dela, né, saber realmente o que ela quer para poder dar início a um relacionamento novamente. Isso mesmo. E como que esse autoconhecimento ajuda depois de uma decepção amorosa, depois de um desengano amoroso, como esse autoconhecimento vai ajudar ela a se proteger? Ele ajuda diretamente, porque quando a gente se conhece, a gente valoriza a nossa história, né? A gente aprende com o que a gente já viveu e, mais do que isso, a gente vai criando subsídios para entender qual tipo de relação eu quero construir, qual o tipo de pessoa que eu quero ao meu lado. E com isso eu crio comportamentos que vão nessa direção, né? A gente vai aprendendo sobre nós. Quando a gente entende que um relacionamento ele se compõe por duas pessoas inteiras, a gente aprende o quanto é arriscado eu colocar a minha felicidade totalmente na responsabilidade do outro, né? Então, eu busco aprender com relação a isso, que para que eu tenha relações saudáveis, eu preciso me dedicar inicialmente na minha relação comigo. Entendendo que eu preciso reconhecer o meu valor, eu preciso identificar a minha importância para que eu esteja inteira para entrar numa relação, né? E que quando eu opte por entrar numa relação, seja porque eu quero estar com alguém e não porque eu preciso estar com alguém. Quando eu consigo identificar isso, eu percebo que eu sou responsável pela minha felicidade e a pessoa que vai estar ao meu lado é uma pessoa que me complementa e não alguém para me sustentar. Porque eu me conheço o suficiente a ponto de identificar o meu valor, identificar as minhas potencialidades, sem depender do outro para isso. E assim, as pessoas que já passaram por esses desenganos, quais são algumas formas que ela pode reconstruir a confiança após um desengano, né? Sim, como foi dito lá no início, esses desenganos amorosos, eles podem abalar muito a autoestima. Então, o primeiro passo para reconstruir essa confiança é fortalecer a autoestima. E para fortalecer a autoestima, existem uma série de estratégias, né? Por meio de leituras, por meio de contatos com pessoas que estão alinhadas com os seus valores, por meio de preencher o seu tempo com atividades, com um emprego que te complemente, que te complete. É necessário ir buscando entender nesse contexto que o seu valor ele não está ligado à opinião, ao comportamento do outro.
É necessário, então, que você passe a entender que o seu valor envolve a sua relação com você e o quanto você conhece e reconhece o seu papel na sua história, né? Quem é você? O que você constrói é o que você é a partir do que você viveu, a partir das suas experiências. Então, é necessário que você se abra, que você se dê o direito de viver novas histórias para você ir mostrando para você mesmo que você é capaz, que você merece. E aí, nesse sentido, muitas vezes, é muito difícil estruturar esse processo sozinha, porque é muito fácil falar, ó, fortaleça a sua autoestima, reconheça o seu valor. Mas se essa autoestima ela está muito debilitada, ela está muito fragilizada, muitas vezes a gente não consegue sair desse contexto sozinha. Então, percebendo essa necessidade, busque ajuda, busque terapia, busque apoio profissional, busque formas de se reconectar com você. Você não precisa passar por isso sozinha. Você pode e deve buscar ajuda nesse sentido para você voltar a sentir prazer em relacionamentos, a se oportunizar a viver novas experiências. E assim, eu sei que cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa lida de uma maneira diferente com as frustrações, os desenganos amorosos, mas existem algumas estratégias que podem ser usadas depois de um desengano amoroso para não cair nessa coisa de abalar a autoestima, entrar em depressão, se diminuir. Existe alguma estratégia? Sim. A primeira estratégia nesse sentido, que às vezes parece contraditória, é se permitir sentir essas emoções relacionadas ao término. É necessário permitir sentir essa tristeza. E entender que esse sentimento, ele é uma emoção natural. Você está saindo de uma relação que ela foi significativa. Então, como a Michelle disse, é necessário passar pelas etapas desse luto. É uma perda grande. Em todas as perdas que a gente tem, existe a necessidade desse luto. Então, é importante reconhecer os seus períodos de negação, a não aceitação do término, sabe? A gente fala que é quando a ficha não caiu. Depois disso, entender a raiva que você está sentindo. Vai ter um momento que você vai querer negociar essa situação. Quando a ficha cair, você entender, não, de fato acabou, foi uma decepção, mas eu preciso seguir adiante. Só quando você sentir todas essas etapas, você vai aceitar e você vai estar pronta para viver uma nova relação, né? Quanto mais se foge de viver, de sentir essas emoções, mais longo vai ser esse processo de aceitação, né? E paralelo a isso, é necessário voltar a atenção para você. Estabelecer novos objetivos pessoais, novas metas, fazer coisas que gosta, estar perto de pessoas que você confia, são algumas estratégias para lidar com esse momento de fragilidade. É muito importante a gente lembrar que a nossa forma de nos ver, a nossa autoestima, ela é muito influenciada pelas pessoas que estão à nossa volta. Então, sempre é necessário filtrar as nossas relações, para que nesses momentos a gente tenha de fato uma rede de apoio que ali nos fortaleça, que a gente possa contar e que possa nos ajudar a perceber a nossa importância, a entender que o nosso valor não se atrela unicamente a esse desengano amoroso, né? Quando a gente passa a aceitar essas emoções, a entender que tudo isso faz parte de um processo, a gente chega à aceitação de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve. Não existe um passo de mágica, né? Mas existe a gente voltar o olhar para nós, entender que o foco principal é fortalecer a minha relação comigo, para que eu consiga entender que o que o outro pensa sobre mim, que a forma que o outro age comigo, diz sobre o outro e não diz sobre mim. E com isso, eu consigo utilizar essas experiências como história que eu vou seguir, que eu vou aprender, trazendo como uma autorresponsabilidade para que eu possa construir esses novos relacionamentos, né? Para que eu possa me abrir, entendendo que a construção do principal relacionamento que existe, que é o relacionamento comigo mesma, está bem estruturada. E com isso a minha autoestima vai estar mais adequada, vai estar mais fortalecida. Ou seja, saber o seu valor, né? Eu tenho que saber o meu valor para que eu possa também exigir que essa pessoa que esteja ao meu lado também me valorize, né, Cíntia? Sim, sem dúvida, porque a forma como eu me enxergo, a maneira que eu vejo o meu autoconceito, que eu me avalio, é a maneira que eu me trato e a maneira que eu permito que as outras pessoas me tratem.
Então, se eu reconheço as minhas qualidades, se eu reconheço a minha importância, eu vou me tratar bem e eu não vou permitir entrar em relacionamentos que não me cabem, me manter em espaços que não me fazem bem, porque eu sei. Então, para a pessoa que esteja ao meu lado, ela precisa identificar tanto quanto eu a minha importância e o meu valor. É verdade. E Karine, você atende assim pessoas, né? Ajuda pessoas também. Você acha que é mais comum ter mais desenganos e sofrer mais com isso, as mulheres ou os homens? Nós vivemos numa sociedade patriarcal. Não tem como não dizer que nós, mulheres, sofremos muito mais nesse sentido, né? Porque nós vivemos pressionadas por diversas questões, seja por padrões de beleza, seja por padrões de gênero, por obrigações que colocam na nossa cabeça que a gente precisa cumprir. E nesse sentido, a gente foi muito criada para servir o outro, né? Para salvar relações, para mudar o outro. E por conta disso, a gente acaba aceitando muita migalha. Eu falo muito isso para as minhas pacientes, para as minhas alunas, né? Que quando a gente começa a entender que nós somos um ser humano de valor, tanto quanto a pessoa que está no nosso lado, a gente busca reciprocidade. Uma relação ela é composta por duas pessoas que precisam caminhar no mesmo sentido. Eu não posso estar à frente do outro e nem posso estar muito atrás, a gente precisa caminhar junto. Então, enquanto mulher, a gente vive essa reconstrução diária, né? Ressignificando sempre a nossa história no sentido de fortalecer ainda mais a nossa importância. E muitas vezes isso é um desafio, porque isso não está impregnado só nos homens, isso também está impregnado em nós. E por conta disso, ainda, a gente se permite viver muitas situações que a gente não merece. E essa é a nossa busca. Dar cada vez mais subsídios, trazer cada vez mais conteúdos, mais informações, para que construa-se dentro de cada uma de nós o nosso olhar enquanto ser humano, o nosso olhar enquanto pessoa que está nesse espaço para ser feliz e para ter uma vida leve, tanto quanto as outras pessoas que estão no nosso lado, né? Eu sempre falo muito que se priorizar não é egoísmo, e não é. Porque quando eu enxergo que eu estou trabalhando a minha relação comigo, quando eu estou bem, eu consigo oferecer o melhor para o outro. Eu não vou conseguir oferecer o melhor para o outro se eu não estiver bem comigo. E quando eu enxergo isso, não tem espaço para egoísmo. Porque eu enxergo que eu sou uma pessoa que tem erros, e isso me mostra a minha fragilidade. Então eu consigo ter compaixão pelo erro do outro. Só que eu não posso aceitar que só eu seja responsável quando algo não está dando certo, né? Quando eu me priorizo, eu enxergo, não, eu estou tão bem que eu quero oferecer isso para as outras pessoas. E aí, nosso desafio enquanto mulher é entender isso, que estar bem conosco, que nos priorizarmos, que colocar limite no outro, não é um egoísmo. A gente gostaria de te agradecer muito pela sua participação. A gente espera poder ver você em futuros temas e também ajudou a gente a enxergar mais como esses desenganos amorosos podem afetar a autoestima, né, podem gerar problemas, consequências e como ela deve ser tratada. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e me coloco à disposição. Obrigada, um abraço. Obrigada. E para finalizar o tema de hoje, nós temos conosco através do Zoom ela, que voltou aqui para nos ajudar, porque já participou aqui em uma outra ocasião. A Fabiana de Almeida, ela é psicóloga de relacionamento amoroso. Seja bem-vinda, Fabiana. Muito obrigada pelo convite e agradeço por estar aqui novamente. É um prazer recebê-la novamente. Olá, Fabiana. Então, para a gente finalizar, né, esse assunto falando sobre desenganos amorosos, a gente já viu que tem várias etapas, né, porque a pessoa que passa por esse desengano, ela vem se curando, vamos dizer assim, em várias etapas, mas agora vamos falar um pouquinho sobre o perdão, né? O que é o perdão, né, nesse tema? Na verdade, assim, há uma complexidade, né, muito... quando a pessoa vem de um desengano amoroso, a gente tem que olhar, por exemplo, perdão a quem, né? Por quê? Porque existe uma projeção muito grande ali. Então, aquela raiva muito grande de um acontecido, ela vem para a gente, por exemplo,
o outro fez isso, o outro fez aquilo. Então, tudo está voltado para o outro, né? Então, assim, o perdão, na verdade, ele tem vários benefícios, né? Nós podemos ver para trás aí, né, que as meninas falaram que alguns malefícios, né? E a gente pode evitar tudo isso. Então, assim, quando a gente perdoa, a gente corta essas amarras, né? O que está me deixando presa ali a uma pessoa. Então, nesse sentido, quando eu quero até perdoar o outro, então eu vou falar, o outro fez isso, o outro fez aquilo, porque não é um processo fácil, é um processo que demanda um tempo, né? É muito fácil você chegar e falar assim, tem que perdoar. Eu sei que eu tenho que perdoar, mas como? Se essa raiva tá vindo, se esse sentimento de mágoa tá aqui comigo, né? E ela faz mais mal para mim do que para o outro que talvez fez algo para mim. Mas com o decorrer do tempo, na psicoterapia, a pessoa volta uma culpa para ela. Por quê? Porque ela olha para ela, começa a se questionar o porquê, né? Existe uma desilusão amorosa. Por que que eu achei que essa pessoa, a atitude dela seria diferente para comigo? Por que que eu não saí desse relacionamento naquela hora? Por que que eu não vi sinais disso lá atrás? Então aí a culpa volta. E é hora dela olhar para ela e a gente trabalhar o auto-perdão, né? E quando esse auto-perdão acontece, sim, que é automático, o perdão vem, né? Porque o perdão não é esquecer, o perdão, ele é você lembrar e já não sentir mais tanta mágoa, tanta dor, não sentir mais, na verdade, né? Não sentir, passou. Então, está mais voltado ao auto-perdão do que ao próprio perdão ao outro, né? Então é perdoar e se perdoar também, né? E não adianta a pessoa ir buscar um outro relacionamento se ela ainda não passou por essa fase que é de extrema importância, né? Do perdão. Não, não adianta, porque ela não resolve aquilo ali. Para a gente ir para um próximo relacionamento, a gente tem que se resolver naquele, no que passou, né? Se eu não resolver aquilo assim, o tempo passa, o tempo cura, não é verdade isso. Porque ele vai deixar ali adormecido aquilo ali, né? O próximo relacionamento, ele dá uma acordada ali, você traz consigo o reflexo de todo aquele relacionamento que não foi resolvido. Sim. E como que os amigos e familiares podem ajudar uma pessoa que passou por um desengano amoroso, Fabiana? Ou, na verdade, os amigos e familiares podem atrapalhar mais do que ajudar? Sim, primeiro ver que realmente ali a dor tá grande, tem sim uma tristeza, tem um sofrimento, a pessoa tá passando por um luto, né? Existem as etapas do luto, que também já foi dito anteriormente, né? A negação, a raiva, a barganha ali, até a própria aceitação depois. Mas existe um sofrimento de verdade. Então, assim, como eu posso ajudar um amigo, um familiar? É saber que a pessoa pode sim ter essa tristeza, mas eu posso chamá-la depois de uns 2 dias, no segundo dia, vamos tomar um café, vamos fazer alguma coisa. Muitas vezes, é igual você fala de atrapalhar. A pessoa vem desabafar com a gente, ela só quer falar, ela só quer desabafar. E aí vem o julgamento, aí vem algo que a pessoa não quer ouvir, né? Muitas vezes ela não precisa ouvir aquilo. Ela só precisa de alguém que está ali. Eu estou com você. Então ela precisa desabafar e ouvir que as pessoas estão, sentir que as pessoas estão com ela, né? De acordo, por exemplo, com um familiar que moram junto muitas vezes ou que tem mais contato, ver que quando já passou do tempo de ela sair dessa tristeza, ela não está conseguindo voltar à rotina. Quando que já foi muito a fundo isso, eu estou percebendo que está demais isso. Então, chegar para ela e também falar, vamos procurar um profissional, porque muitas vezes a tristeza ali está tão grande, ela não está conseguindo sair, nem voltar para a rotina dela, que ela não vai ter nem discernimento que realmente ela precisa de uma ajuda ali. Ela não tem esse poder de tomar uma decisão. Uhum.
E, Fabiana, quais são os mitos comuns sobre desenganos amorosos que precisam ser desmitificados? Existem vários, né? Mas, assim, um dos mais importantes, nós vemos, assim, a gente vê aqueles contos de fada, né? Casaram e foram felizes para sempre. Então, a gente acha que o casamento é ser feliz para sempre. Ninguém é feliz para sempre, né? Não existe tristeza eterna, não existe felicidade eterna. O amor é uma construção, né? Então, o outro não vai me fazer feliz. O outro não vai, ele vai me completar, ele me completa. Não, você é uma pessoa completa, né? A Michelle ainda disse ali atrás, você é uma pessoa completa realmente. O outro vai somar com você, né? Então, se você não é uma pessoa feliz, o outro não vai te trazer essa felicidade. Nós somos pessoas que a gente traz muitas vezes lá de trás, a gente traz esses buracos emocionais, né? E se a gente não preencher isso, só cabe a nós preencher isso. Então, muitas vezes eu coloco a expectativa no outro, o outro vai me fazer feliz, é o outro que vai tampar esses buracos emocionais. Então, eu jogo tudo isso para o outro, coisa que o outro pode fazer o que for preciso, o que ele pode fazer de melhor. Ele não vai conseguir me fazer feliz se eu não tenho a felicidade comigo, se eu não construir isso, né? Se eu não me curar de muitas coisas lá para trás. Então, assim, homem é tudo igual, mulher é tudo igual, né? Depende do seu comportamento, depende de quando eu mudo o meu comportamento, quando eu mudo a minha visão de mundo, eu vou atrair outros tipos de homem, outros tipos de mulheres. Então, eu acabo atraindo, sim, de acordo com que eu mudo essa percepção, né? Então, metade da laranja não existe, você é uma laranja inteira, né? O outro vai completar. E muitos relacionamentos dão errados, acredito que bastante hoje em dia, porque a pessoa vai em busca de, eu quero casar para ser feliz, né? Eu quero namorar para ser feliz. Não, eu vou ser mais feliz porque eu já sou, né? Eu sou feliz e vamos ser felizes juntos. Exatamente, e aí você acaba criando essa expectativa toda para com o outro, que você vai se frustrar, que você vai ter uma decepção amorosa ali, porque você criou algo que não existe na sua cabeça. Então acontece essa desilusão amorosa. Verdade. Agora, quando que a pessoa deve saber, assim, qual é o sinal que a pessoa tem que saber que já é a hora de buscar ajuda profissional depois de um desengano amoroso? Quando ela vê que ela não está conseguindo voltar à rotina dela, quando ela vê que está muito difícil essa tristeza ir embora, quando ela não se der conta do que ela está sentindo, né? Perceber, falar, não, mas já passou tanto tempo, eu não consigo voltar à minha rotina, eu não consigo estar feliz um pouquinho, né? Eu não consegui sair disso um pouco, nem um minuto, né? Estou muito tempo nisso, está difícil para mim. Então, é a hora dela procurar uma ajuda profissional, porque você precisa de alguém, né? Você não precisa passar por isso sozinha. E uma ajuda do profissional, ele vai fazer com que, igual é um processo muitas vezes muito longo, doloroso. A psicoterapia não é um mar de rosas, mas que vai te curar, muitas vezes vai amenizar muitas coisas, né? E até mesmo um processo de cura, acontece um processo de cura. E aí, então, assim, a psicoterapia, o psicólogo, ele vai te ajudar a não estender muito esse sofrimento, a não sofrer além da conta. Uhum. E Fabiana, você como psicóloga, né, o que você diria para essas pessoas que estão nos acompanhando hoje e que está passando por um processo de desengano amoroso? O que eu aconselharia sempre, né, é procurar uma ajuda profissional, procurar uma ajuda profissional que é personalizada ali para ela, que vai olhar para ela, mas assim, enquanto não procura, enquanto não tem essa opção, se olhar, se acolher, porque existe ali uma tristeza, né? Olhar essa tristeza, olhar para as suas próprias atitudes que aconteceu lá atrás,
que isso acabou ocorrendo, né? Você pode escrever assim, até um diário, fazer sobre as suas emoções. Quanto mais você falar das suas emoções, dos seus sentimentos, mais você vai começar a entender o que está acontecendo, o que aconteceu, né? Porque o outro, ele fez o que fez, então é problema dele, mas por que que machucou tanto você assim? Né? Isso é coisa da índole talvez do outro, mas e por que que mexeu tanto comigo? O que que eu fiz para com isso, né? Para contribuir muito assim com essa desilusão amorosa. Então, tudo isso é quando você começa a se enxergar e ter esse autoconhecimento, para nos próximos não ter muito isso, né? Essa desilusão, porque existe uma idealização. Quando eu falo assim, o homem ideal para mim é assim, assim, assado. Tá, esse homem ideal, será que ele existe mesmo? Será que o outro, quando eu começo a me relacionar com o outro e olho por o outro, ele é tudo isso que eu falei? Ou eu estou idealizando, eu estou encaixando ele no que eu acho que é? E mais para frente eu vou ver que não. Eu vou ver o homem real ali, quem ele é. Então isso acaba aqui frustrando e a gente acaba tendo essa decepção amorosa. Mas procurar um profissional, né? Um psicólogo é a melhor opção. A gente gostaria de agradecer muito, Fabiana, a sua participação. Assim, acho que fechou com chave de ouro o tema de hoje. E a gente espera contar com a sua participação em futuros temas, tá bem? Com certeza, será um prazer. Muito obrigada. O prazer foi nosso. Um abraço. Outro. Tchau, tchau. E vamos agora acompanhar conosco um testemunho e já voltamos. Eu me chamo Rosana Rodrigues, tenho 30 anos e sou auxiliar de classe. Eu tive um relacionamento de 4 anos, teve traições e não começou mais a dar certo. Sempre terminava, voltava, até que teve um dia que ele terminou de vez. E ali, pra mim, foi o fundo do poço. E com o término desse relacionamento, veio uma grande depressão, uma angústia, eu não tinha mais vontade de fazer nada. Eu não tinha vontade de viver, de correr atrás dos meus sonhos, de lutar. E aquilo foi entrando dentro de mim. Eu comecei a perder a minha identidade. Eu comecei a me tornar uma pessoa que eu não era. E ser insegura, eu achava que eu não ia mais conseguir fazer nada, que eu não tinha capacidade. E para preencher esse vazio, essa angústia, eu comecei a sair. Eu ia para baladas, eu ia para raves. Eu colocava piercing, fazia tatuagem. E aquela angústia só aumentava. Tudo que eu tentava preencher, mas nada preenchia. Só piorava. Eu me relacionei com mulheres, eu saía bastante, ia pra raves, baladas. E nada daquilo preenchia. Pelo contrário, eu saía, mas eu chegava pior. Eu chegava em casa, eu chorava, eu ficava angustiada. Aquele vazio só aumentava. E pra piorar toda essa situação, quando chegava a noite, pra mim era um filme de terror. Eu passava a noite em claro, então eu não via a hora de o dia amanhecer, pra eu poder dormir só de manhã. Porque eu não tinha mais vontade de fazer nada, eu queria morrer. Pra mim, só a morte seria a solução. Eu não tinha coragem de me matar, mas eu queria que alguém me matasse. Eu queria acabar com aquele sofrimento. E eu não sabia como. Eu não tinha uma luz, eu não sabia como que eu poderia acabar com aquele sofrimento, porque ninguém podia me ajudar. E eu bati em várias portas, né, tentando procurar uma solução, uma resposta. Às vezes eu me sentia melhor, mas aquilo não mudava a minha situação, o meu interior, né. E foi quando eu fui trabalhar em um lugar e conheci uma moça, né, me aproximei, virei amiga dela, e eu percebi que ela foi mudando. Ela era uma pessoa arrogante e de repente ela foi se tornando uma pessoa amável, uma pessoa, ela passava luz para as pessoas. E eu falei, o que ela tem de diferente agora? E eu fui vendo aquela mudança, eu fui perguntando para ela. E aí ela falava de uma igreja, a Igreja Universal. E, por incrível que pareça, ela começou a frequentar. E aí foi quando eu me convidei, eu falei, me leva lá na igreja. E no primeiro dia que eu cheguei, né, era uma sexta-feira, e desde o primeiro dia, quando eu entrei, eu vi uma transformação dentro de mim. E eu falei assim, eu vou voltar nesse lugar, daqui eu nunca mais vou sair. E eu cheguei em casa, eu dormi, eu vi uma alegria assim, começar a brotar dentro de mim, do meu interior. Eu comecei a ter vontade de viver,
vontade de lutar pelos meus sonhos. E eu vi que ali teve uma resposta. Então eu falei, eu não vou mais parar. Eu vou continuar aqui até o fim. E aí as pessoas começaram a notar uma diferença dentro de mim. E eu fui ficando mais unida com a minha família. E eu comecei a frequentar os grupos, né? Participar dos grupos da igreja. Mas eu sentia ainda aquele vazio que eu tentei preencher com tantas coisas. Eu ainda percebia que ele existia. Mas eu já não mais preenchia ele com coisas lá de fora. Mas ele ainda existia. E aí foi quando eu ouvi falar do Espírito Santo, a necessidade realmente que eu precisava ter dele, né? E eu falei, eu vou lutar pelo Espírito Santo, porque eu quero ser feliz de verdade. Eu tentei preencher com tantas coisas lá fora, então agora eu vou preencher da forma certa. E aí eu comecei a buscar ele. Tudo que falava que eu precisava fazer, eu comecei a fazer. Então eu lia a Bíblia, eu meditava na Bíblia, eu comia a Bíblia, né? Eu queria muito conhecer esse Deus de fato e de verdade. Então eu dediquei um tempo na minha casa. Eu falei assim, eu vou buscar agora em casa. Não tinha ninguém. Eu fechei a porta do meu quarto e coloquei e sintonizei na palavra amiga do bispo. E ele começou a falar, eu prestei atenção e depois eu comecei a buscar. E naquela busca eu tinha muita sede. E eu falei para Deus o quanto eu necessitava dele. Eu não me importei com nada. Eu não queria saber de nada, eu não queria pedir nada para Deus. A única coisa que eu queria era que ele viesse sobre mim. E foi quando o bispo ele falou pra gente beber da água da vida. E naquele momento tinha uma garrafa no meu quarto, né, com água. E aí eu falei, eu criei que aquela água, não porque a água iria fazer algo, mas eu criei que aquela água realmente vinha do céu. E quando eu bebi daquela água, eu percebi assim que algo aconteceu dentro de mim. E na mesma hora eu vi como Deus me aceitando. Deus falando que eu era importante para ele e ele veio sobre a minha vida. E naquele momento eu vi como se Deus pegasse nas minhas mãos e ele falasse assim, que tudo ia dar certo a partir daquele momento. E eu me achava uma pessoa muito fracassada. E a partir daquele dia eu comecei a ter força dentro de mim. Eu comecei a me desafiar. Eu passei a ser uma pessoa feliz de verdade. E naquele momento eu criei que o Espírito Santo veio sobre mim. Porque tudo mudou dentro de mim, né? Teve uma paz, uma alegria, aquela paz que eu não sentia, aquela alegria, eu sentia um amor muito grande, então aquele amor que nada conseguiu preencher, eu via que tudo mudou dentro de mim. E a partir daquele momento, o Espírito Santo ele passou a ser tudo na minha vida, o meu guia, o meu consolador, aquela felicidade que eu tanto procurei em coisas, em pessoas. Hoje eu não coloco mais nas pessoas a minha felicidade, né? O Espírito Santo ele preenche tudo. Então, eu não preciso mais estar com alguém, estar em um lugar para poder me sentir bem. Hoje, eu posso estar sozinha na minha casa, no meu quarto, eu fico feliz em qualquer lugar. Qualquer momento eu tô feliz. Ainda que venha uma notícia difícil, mas sempre o Espírito Santo, ele me fortalece. Ele é tudo para mim. E hoje, tudo mudou. Eu que me sentia frustrada, hoje eu vejo que eu sou capaz, eu consigo. Porque ele sempre me dá força, me dá direção. Então, nenhum relacionamento, nada vem em primeiro lugar. Tudo, eu sempre coloco o Espírito Santo em primeiro lugar. Porque eu vejo a transformação que ele fez em mim. Enquanto ninguém acreditava em mim, ele cuidou de mim, ele me ajudou e ele me guiou. Para hoje eu ter essa vida feliz que eu tenho. E a gente gostaria de falar com todos vocês a respeito de uma mulher que, assim como o nosso testemunho, ela vinha de desenganos amorosos em desenganos amorosos, né, Cíntia? Ela já tinha se casado 5 vezes e o homem que estava com ela não era seu marido. Só que ela teve um encontro inesperado diante de um poço. É a mulher samaritana, né, Cíntia? Isso, que fala lá em João, na Bíblia, né, no capítulo de João, no livro de João, no capítulo 4. E aí você pode ler do versículo 12 em diante, que fala a história dessa mulher. Como a Valéria falou, ela vinha ali tendo vários relacionamentos e que não deram certo. Mas quando ela encontrou naquele poço o Senhor Jesus, ela encontrou a água verdadeira.
Ou seja, ela estava buscando a água do mundo, né? Sim. A água que dava as frustrações amorosas. Ela estava tentando preencher um vazio que existia dentro dela através de relacionamentos, e ela sempre se frustrava, porque nenhum relacionamento vai preencher esse vazio que você tem sentido, vai preencher essa falta que existe dentro de você, porque essa falta só Deus pode preencher. E foi o que aconteceu com essa mulher, né, Cíntia? E foi aí que o Senhor Jesus apresentou, deu para ela e ela aceitou a água verdadeira, né, que fala no versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ou seja, quando ela aceitou beber desta água, tudo mudou, tudo se transformou e ela não precisou mais viver aquela vida de desilusões, né? Passar pelo aquele processo Sim. que ela estava passando de infelicidade, quando ela conheceu a verdadeira felicidade, que foi o Senhor Jesus através daquela água viva. E nós queremos convidar todos agora para uma oração. Vamos pedir a Deus que entre dentro de você, que preencha esse vazio, para que você possa ser feliz e possa, sem depender de outras pessoas, sem depender de quem está ao seu redor. Que você seja essa felicidade, que essa felicidade emane de você. Que você não dependa de um relacionamento, você não dependa de um bem material, de nada para ser feliz, porque Ele vai te completar. Então agora é momento de oração. Gostaria de convidar todos para fechar os olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, meu Deus, da Tua poderosa presença, meu Pai. Meu Deus, o Senhor conhece essa pessoa que nos assiste agora. O Senhor tem visto, meu Deus, todo o sofrimento no qual ela tem passado durante a sua vida. Meu Deus, tantas tentativas de ser feliz, meu Pai. Ela tem buscado essa felicidade em tantas coisas, em tantas pessoas. Meu Deus, ela tem se frustrado. Meu Deus, ela tem caminhado, meu Pai, sem rumo, sem direção. Meu Pai, que o Senhor agora, nesse momento, meu Deus, o Senhor vá de encontro a essa pessoa agora que nos assiste, aonde quer que ela esteja, meu Pai. Talvez essa pessoa, ela já se desilusionou tanto, Senhor, que ela já pensou até em tirar sua própria vida. Ela tem perdido a vontade de viver, ela se sente desvalorizada, ela não se sente amada, ela se sente sozinha. Meu Deus, que a Tua presença agora, nesse momento, meu Pai, invada agora a vida dela, o coração dela. Meu Pai, transforme tudo que há nela, Senhor, que o Senhor venha preencher todos esses espaços vazios que existem no coração dela. Meu Pai, preencha agora, dê a ela, meu Deus, o verdadeiro amor que vem do Senhor, porque conhecendo esse verdadeiro amor, ela vai conseguir se amar e ela vai conseguir amar outras pessoas e também ela vai conseguir ser amada, meu Pai. Então que o Senhor faça essa transformação, esse milagre, que é o maior dos milagres. Faça esse milagre, meu Pai, do encontro com o Senhor, que essa pessoa possa te encontrar agora nessa oração, meu Deus. Nós entregamos todas essas pessoas nas Tuas mãos, meu Deus, e te agradecemos por cada uma delas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. E nós gostaríamos de convidar todos que se sentiram melhor através dessa oração, todos que nos assistem agora, que se você quer essa água que a mulher samaritana ela encontrou naquele poço, quando teve aquele encontro com o Senhor Jesus, nós vamos estar dando dessa água. Nós vamos estar aqui no 2420 da Dufferin Street, Cíntia, nesse domingo? Isso, domingo, em 3 idiomas, no inglês, espanhol e também no português. As reuniões começam a partir das 7 da manhã e temos às 9 da manhã, 9h30, 10 horas e também às 6 da tarde, né? Você é o nosso convidado para vir aqui buscar dessa água, beber desta água totalmente gratuito. É o Senhor Jesus fazendo esse convite para você. Sim, e uma observação.
Eu tenho certeza que essa mulher samaritana, que tinha sido casada 5 vezes e que o homem que estava com ela não era seu marido, depois desse encontro, ela foi feliz na vida sentimental. E não só na vida sentimental, ela foi feliz em todas as áreas da vida dela. Já não houve mais desenganos amorosos, já não houve frustrações. Ela foi completa depois desse encontro e nós te convidamos a ter esse encontro nesse domingo. Esteja conosco. E esperamos vocês. Vai ficar aí a direção e também o telefone para que vocês possam fazer contato conosco. E até o próximo. Deus abençoe.